Êxodo capítulo 20, verso 12, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar? Senhor bendito, nós te engrandecemos nesta manhã através dos cânticos e agora esperamos da parte do Senhor a iluminação, a compreensão necessária e precisa a respeito daquilo que a tua palavra tem para nos dizer. Que o Senhor, ó Deus, possa nos dar disposição mental para compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Edifica, Senhor, a nossa vida e nos instrua nesta manhã. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bem, este mandamento ele é tão importante que é um dos únicos em toda a Bíblia que dá uma razão para observá-lo. Olhando para o texto, fica claro para nós qual é a razão: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muitas pessoas leem essa parte como se fosse uma recompensa, mas enquanto ela é lida como uma recompensa, e de fato é uma consequência de se obedecer àquilo que está prescrito, é preciso também olharmos para esta parte do texto como uma razão que Deus está dando para honrarmos os nossos pais. Se construirmos uma sociedade em que as crianças honram seus pais, essa sociedade sobreviverá por muito tempo, porque numa sociedade em que as crianças não honram os seus pais, está fadada à desordem e à autodestruição. Em nossos dias, essa conexão entre honrar os pais e a manutenção da sociedade não é amplamente reconhecida. Pelo contrário, muitos pais até reconhecem que os seus filhos não precisam honrá-los. Isso não é novidade para nenhum de nós. Ou simplesmente ignoram essa necessidade no relacionamento com seus filhos, já que honrar exige reconhecer a autoridade e o dever de respeitá-la. E este status tem sido crescentemente rejeitado nesses tempos chamados pós-modernos, né? Nesse sentido, muitos pais esperam ser amados, não honrados por seus filhos. Não queremos dizer que os pais falham ao cultivar o amor dos seus filhos, mas o fato é que não encontramos em nenhum lugar da Bíblia uma ordem expressa, clara, de que os filhos devem amar os seus pais, e sim de que eles devem honrar os seus pais. Sendo assim, a Bíblia não está valorizando o amor que os filhos devem aos seus pais, apenas está enfatizando o dever que lhes cabe de honrá-los, de tratá-los com máxima honra. A família é de vital importância e por ela a primeira instituição foi formada sobre a terra. Deus criou o primeiro homem e mulher, Adão e Eva, e eles se tornaram marido e esposa. Então Eva concedeu filhos. Assim a primeira família foi formada como base de todo o desenvolvimento da vida humana. Toda geração deve dar atenção à família e fortalecê-la. Não seria sábio descuidar da família. A própria sobrevivência da sociedade depende de famílias fortes, pais, mães e filhos que honram e respeitam uns aos outros. Por essa razão, devemos dar atenção e lutar contra os males que militam contra os fundamentos que o próprio Deus estabeleceu para o bem de todos nós. Olhando para esta passagem, a fim de entendermos melhor, temos que considerar aqui qual é o seu contexto. O livro de Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado também de Torá, que significa lei ou simplesmente ensinamento. O Pentateuco está relacionado diretamente à revelação de Deus e da sua aliança com o seu povo. Cada livro, em particular, detalha o desenvolvimento dessa revelação e da própria aliança de Deus para com o seu povo, apontando para a redenção de Jesus Cristo, que haveria de vir para satisfazer permanentemente toda a justiça de Deus. Moisés ele é indicado autor desse livro, o livro de Êxodo, bem como de todo o Pentateuco. Nós temos várias referências no Antigo Testamento e no Novo Testamento em que Moisés é apontado como o autor deste livro.
Êxodo registra a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e seu estabelecimento como nação governada nos termos do pacto de Deus e de suas leis. Ele está organizado basicamente em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 18, Moisés é chamado para libertar o povo da escravidão no Egito. Dos capítulos 19 a 40, a última parte do livro, a revelação de Deus e das suas leis no Monte Sinai, preparando o povo para possuir a terra prometida. E essas leis são repetidas duas vezes. Ela é repetida aqui e ela é repetida em outra ocasião, próximo de entrarem na terra prometida, a terra de Canaã. E em Deuteronômio capítulo 5 nós temos a referência desse segundo discurso de Moisés a respeito das leis que Deus está revelando para o seu povo. Então, no capítulo 19, o capítulo que antecede este que nós lemos, ele trata a peregrinação do povo no deserto do Sinai, e nessa peregrinação o povo se acampou diante de um monte, enquanto Moisés subiu nele para ouvir instruções da parte de Deus. Aqui no capítulo 20, lemos que Deus deu a Moisés instruções sistemáticas em forma de leis que deveriam orientar a vida religiosa e social do povo. Elas são conhecidas como os 10 mandamentos, que são: não terás outros deuses diante de mim. É Deus exigindo exclusividade na adoração a Ele. Não farás para ti imagem de escultura, versos 5 ao verso 6. Deus está exigindo que a confiança seja depositada apenas nele. Não tomarás o nome do Senhor em vão, capítulo 20, verso 7. Deus está exigindo exclusividade do seu nome, zelo no uso do seu nome. O seu nome deve ser usado de maneira reverente e cuidadosa, porque se trata do nome daquele que criou todas as coisas. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, versos 8 ao verso 11. Deus está instruindo o povo a dedicar tempo para descanso e, nesse tempo, pensar a respeito de Deus, servir a Deus, prestar culto a Deus. Depois, honra o teu pai e a tua mãe, verso 12, o verso que nós lemos. Deus está aqui protegendo a família. A intenção de Deus é proteger a família. Não matarás, é a preservação da vida. Verso 13, não adulterarás. Verso 14, Deus está exigindo do povo lealdade conjugal. Não furtarás. Verso 15, Deus está instruindo o povo a preservar aquilo que pertence ao outro. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 16, aqui Deus está instruindo o povo a falar somente a verdade e ter muito cuidado no trato que envolve o nome de pessoas. Verso 17, não cobiçarás. Deus está instruindo o seu povo a se contentar com aquilo que Ele tem dado, não desejando, não obstinando por aquilo que não nos pertence e que é proibido pela palavra de Deus. Nas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 22, versos 37 ao verso 39, Ele mesmo resume todos esses mandamentos em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos ou leis deveriam governar o relacionamento do povo com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esta passagem ou esta organização que Jesus faz, Ele faz com base em textos do Antigo Testamento. Esses 4 primeiros mandamentos, eles estão sintetizados em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. A segunda parte desses mandamentos, essa segunda parte dos mandamentos, que são os 6 restantes, eles deveriam governar os relacionamentos do homem com os outros. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazendo uma referência a Levítico 19, verso 18. O 5º mandamento que nós lemos, ele reforça a primazia da família com estas palavras: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, para ajudar a nossa compreensão a respeito desta passagem, nós organizamos aqui 5 perguntas. Estamos fazendo 5 perguntas ao texto. E toda esta exposição, ela se baseará nessas perguntas, ou será organizada ou orientada por essas perguntas.
A primeira pergunta é: quais são as razões para honrar os pais? Segunda pergunta: quem deve obedecer este mandamento? Terceira pergunta: quais promessas estão associadas a este mandamento? Quarta pergunta: qual decisão é exigida por este mandamento? E a quinta pergunta: quais implicações este mandamento possui? Então nós vamos tentar responder cada uma destas perguntas e, como já disse, no final teremos oportunidade para perguntas. Primeira pergunta: quais são as razões para honrar os pais? Em primeiro lugar, porque este é um mandamento claro do Senhor para o seu povo. É uma ordem clara da parte de Deus para todos nós. Honrar os pais. Portanto, é inquestionável, é incontestável e deve ser tratada como irresistível por parte daqueles que ouvem este mandamento. É o próprio Deus quem está ordenando que nós honremos os nossos pais. Em segundo lugar, porque se os pais não forem honrados, se tornem pares adultos dos seus próprios filhos, e nenhuma geração sabe mais do que a nossa as terríveis consequências de crescer sem uma clara figura de autoridade dentro de casa. São grandes as chances dos meninos se envolverem com a violência, com a promiscuidade, maltrato das mulheres e de agirem contra a sociedade de várias maneiras, de várias formas, enquanto as meninas de buscarem um homem errado para se casar, por faltar justamente uma figura de autoridade dentro de casa que possa dar norte e orientação na construção da sua própria personalidade e história. Então, em primeiro lugar, porque este é um mandamento expressamente dado por Deus a todos nós e nós devemos obediência a Ele. Em segundo lugar, porque se nós não estabelecermos uma figura de autoridade forte dentro de casa, nós como pais nos colocamos no mesmo nível de autoridade com os nossos filhos. E essa, entre aspas, igualdade, nivelamento de autoridade, cria situações, gera resultados muito indesejados para a família. Terceira razão é porque honrar os pais é como quase todos reconhecemos que existe uma autoridade moral acima de nós, para quem devemos satisfação moral, e sem isso não podemos criar ou manter uma sociedade moral. Para os 10 mandamentos, a maior autoridade moral é Deus, que é, portanto, maior que nossos pais. Mas é muito difícil conseguir honrar a Deus sem honrar os pais. O próprio João, lá na sua epístola, em 1 João, ele diz como podemos odiar o nosso irmão e dizer que nós amamos a Deus a quem nós não vemos. Porque, de acordo com o pensamento de João, é mais fácil amar aqueles a quem nós vemos do que a Deus a quem nós não vemos. Então, se nós conseguimos amar a Deus, que é uma exigência muito maior do homem, obviamente, nós saberemos e teremos todas as condições de amar aqueles que nós vemos. Então, se nós não conseguimos amar o nosso próximo, nós não temos condições de amar a Deus. Portanto, é muito difícil honrar a Deus, que é superior aos nossos pais, se nós não honrarmos os nossos pais. Porque é muito mais fácil honrar os nossos pais do que honrar a Deus. Esta é a lógica do pensamento bíblico. Em quarto lugar, ou quarta razão, porque nós devemos honrar os nossos pais, é porque isso nos protege do totalitarismo. Uma das principais estratégias de movimentos civis totalitários é de quebrar a ligação entre o pai e filho. A submissão da criança é transferida, nesse caso, dos pais para o Estado. Mesmo em regimes democráticos, quanto maior o Estado se torna, mais ele tenta usurpar o papel dos pais. Por isso, não é de nos surpreender o esforço de determinados grupos na sociedade que tentam desconstruir os padrões bíblicos do casamento, da família e da autoridade sobre os filhos. Esses grupos, sob a influência do diabo, literalmente, só sabem criar desordem, corrupção e degradação moral.
E o preceito da Escritura é o preceito que protege a família dessa desordem. O diabo é o principal interessado em destruir os laços entre pais e filhos. E o Estado sabe muito bem que esta geração é uma geração que vai resistir até as últimas consequências para não mudar os seus padrões conservadores a respeito da família. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é atacar as crianças, já no nascedouro, ou seja, na escola, e inculcar na cabeça das crianças um outro direcionamento social, uma outra cosmovisão que não seja bíblica, para que uma nova geração, então, possa atender às expectativas que o próprio Estado, sob influência de Satanás, tem contra a própria família. E esses são dias bastante difíceis. Nós estamos assistindo constantemente essas tentativas e essas tensões contra as nossas crianças, como se os pais agora não devem exercer autoridade sobre os filhos e a própria sociedade é quem deve determinar os rumos para eles. Uma última razão, respondendo a esta primeira pergunta, é porque os pais são únicos e por isso devem ser tratados de forma única. Jamais deveríamos tratar e falar com eles da mesma forma que tratamos e falamos com outras pessoas, pois representam diretamente a autoridade de Deus sobre os filhos. É claro que existem pais cruéis, diante dos quais este mandamento parece ser impossível, mas esses casos são casos raros, eles não servem como regra. A regra é que nós devemos dedicar honra aos nossos pais. Isso é um preceito claramente revelado na Escritura para todos nós. Então, a primeira pergunta é esta: quais são as razões pelas quais devemos honrar os nossos pais? Eu dei aqui 5 respostas. A segunda pergunta é: quem deve obedecer este mandamento? A resposta é óbvia: todos nós. Cada um teve ou tem um pai, uma mãe ou um responsável. Deus ordenou que nós os honremos. Que nós os honremos. Eu já perdi o meu pai há uns 2 anos e poucos meses atrás. Mas eu tenho a minha mãe. E eu tenho o dever de honrar a minha mãe. Mesmo sendo já adulto, mesmo já sendo casado, mesmo já tendo filhos, eu tenho uma mãe e para ela devo a minha honra. Ela é a figura que representa o governo de Deus ainda sobre a minha vida. É minha progenitora, é a minha mãe, e eu devo honrar a minha mãe. É claro que o casamento, neste caso, ele ocupa uma posição de maior prioridade em relação aos pais. Quando lemos em Gênesis a instrução divina de que os filhos, para estabelecerem aliança matrimonial, aliança do casamento, eles devem deixar pai e mãe, é o único momento que nós encontramos nas Escrituras onde os filhos são autorizados a romper a aliança com seus pais. Porque a própria Escritura considera que a aliança do casamento ela é superior e os filhos eles apenas deixam aliança com seus pais nesta ocasião, quando eles estabelecem a aliança do casamento. Mas isso não invalida o dever que os filhos têm de honrarem e respeitarem os seus pais, mesmo depois de casados. A terceira pergunta: quais promessas estão associadas a este mandamento? A resposta que eu dou para essa pergunta ela é uma: paz com Deus, prosperidade e longevidade. A razão de honrar os pais foi associada diretamente a uma expectativa que o próprio Deus garantiu. Olha o que o texto diz: que Ele nos dará dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A parte C do verso 12. Se eles honrassem os seus pais, teriam vida longa na terra de Canaã para onde caminhavam. Eles estavam peregrinando para a terra de Canaã. E aqui Deus está prometendo para eles que se eles honrarem esse preceito, obedecerem esse preceito, eles vão possuir a terra que Deus havia prometido. E nessa terra, não no deserto,
porque no deserto ninguém tem condições de viver uma vida de qualidade, mas na terra de Canaã, sim, eles viveriam uma vida de qualidade, seus dias serão prolongados em razão disso. E Deus estava garantindo para o povo que eles haveriam de entrar na terra, possuir a terra e desfrutar de tudo que ela oferecia, se eles obedecessem este mandamento. Então, do contrário, conforme Deuteronômio capítulo 28, que é a ocasião em que Moisés está repetindo e instruindo e alertando o povo antes de entrar na terra prometida, Deuteronômio capítulo 28, eles não viveriam para desfrutar da terra, e os que vivessem, viveriam em meio a muitas opressões, dores, perdas, privações e até mesmo de angústias. Então, o melhor caminho era o caminho da obediência. Ninguém gostaria de entrar numa terra com tantas coisas boas disponíveis e tendo que viver debaixo de duras penas. Paulo disse em Efésios capítulo 6, versos 1 ao verso 3, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esta é uma clara indicação de que a herança da vida eterna, que Deus nos garantiu em Cristo, é para aqueles que lhe obedecem. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, o apóstolo insiste dizendo, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Está implícito, portanto, que uma família cheia de tensões, discussões, brigas, abusos e divisões proporciona todos os tipos de problemas físicos e emocionais, encurtando o tempo e a qualidade de vida de uma pessoa, além de torná-la vulnerável ainda mais por subestimar os riscos da desobediência e dos conselhos dos pais numa sociedade que é má. Enquanto numa casa cheia de amor, ordem e respeito, é possível experimentar muito mais da saúde e da estabilidade emocional, adicionando anos à sua vida. Então essa é a terceira pergunta, quais são as promessas que esta passagem ela indica para nós? Certamente, prosperidade, longevidade e paz com Deus. Se obedecermos, são esses os benefícios que Deus nos garante. E, é claro, isso aponta para uma realidade ainda melhor que nos aguarda por conquista do próprio Jesus Cristo na sua vinda. Quarta e penúltima pergunta: qual decisão é exigida por este mandamento? A resposta também é óbvia, é obediência. Sem dúvida, muitos dos problemas do mundo hoje, talvez a maioria, seriam resolvidos se o quinto mandamento fosse obedecido. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Provérbios, principalmente os 6 primeiros capítulos de Provérbios, fica evidente a ênfase de Salomão para com seus filhos, que eles acatassem o ensino do seu pai, para que eles acatassem o ensino da sua mãe e vivessem em obediência. E esses capítulos, eles revelam como os filhos estão cercados de todos os tipos de problemas, de riscos e de ameaças. E se eles acatassem a sabedoria, se eles no temor do Senhor obedecessem aos seus pais, eles seriam poupados de sofrerem tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Notemos que as mães devem ser honradas tanto quanto os pais, porque o texto diz, honra teu pai e tua mãe. Deus requer que tanto as mães quanto os pais sejam igualmente honrados pelos filhos, os dois. É por isso que nos ambientes que eu tenho me dedicado aqui na nossa igreja, em aconselhamentos e grupos de discipulado para casais, eu sempre digo que o pai e a mãe precisam ter um acordo na educação dos seus filhos. Porque se o filho vai na mãe, e a mãe diz sim, e o pai entra na cena e diz não, cria um conflito de autoridade na mente do filho. E o contrário também é evidente. É preciso que o pai e a mãe sejam unidos
estejam em acordo na educação dos seus filhos, para que os filhos tenham a segurança de que diante dos pais a ordem ela está estabelecida. Se o pai diz não, a mãe diz sim, os filhos vão fazer a opção de obedecer um e desobedecer o outro. E é claro, é evidente nesta passagem que os filhos devem obedecer pai e mãe. Agora, como que o filho obedece pai e mãe se entre pai e mãe não há acordo sobre determinadas decisões? Eles precisam estar unidos, andando na mesma direção quando se trata da educação dos seus filhos. A quinta pergunta, já trazendo aplicações para nós, a quinta pergunta diz: quais implicações este mandamento possui? Em resposta, a palavra hebraica traduzida por honra, kabed, significa respeitar, estimar. Existe até mesmo a ideia de reverência nessa palavra, né? Se você pegar o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e o quinto mandamento, que é o primeiro mandamento da segunda parte, parece haver uma espécie de paralelo. Primeiro nós devotamos a Deus, em segundo lugar nós devotamos os nossos pais. Nós prestamos honra aos nossos pais, os estimamos, os respeitamos, os tratamos com o máximo zelo e cuidado, porque eles representam, sim, a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Em resposta a essa pergunta, quais as implicações? Eu quero trazer as seguintes respostas. Primeiro, honrar implica obedecer e respeitar os nossos pais. Em Mateus 7, verso 10, Jesus disse: pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Era assim que era tratado a desobediência deste mandamento na comunidade de Israel no Antigo Testamento. Os filhos deveriam obedecer este mandamento, honrando e obedecendo os seus pais. Em Levítico capítulo 19, verso 3 diz: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Honrar implica em obedecer e respeitar os nossos pais. E eu já notei que nós temos aqui muitos adolescentes, muitos jovens. Isso se aplica especialmente a eles, mas para nós também como adultos em relação aos nossos próprios pais. Segunda resposta: honrar implica ouvir e atender os conselhos dos pais. Provérbios capítulo 1, verso 8 diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Em Provérbios 4:1 diz: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Esta é a instrução da Escritura. Nós devemos ouvir os nossos pais e atendê-los, especialmente quando a instrução que eles nos dão está em coerência, em harmonia com a Santa Palavra de Deus. Terceira resposta a essa pergunta: honrar implica tratar com muito cuidado quando são idosos. Honrar significa tratá-los com muito cuidado, principalmente quando eles estão idosos. Eu trago aqui três passagens das Escrituras que reforçam isso. Levítico capítulo 19, verso 32. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Em Jó capítulo 32, verso 6, Eliú disse Eliú, filho de Baraquel, ou Buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Nós vemos o cuidado aqui de Eliú com respeito àqueles que eram mais experientes, mais vividos do que ele. Em Provérbios 23, verso 22, nós lemos: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Não desprezes
não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Esse é o cuidado que nós devemos ter com os nossos pais. E quando os tratamos com este cuidado, nós estamos honrando cada um deles. Outra resposta: honrar implica gratificá-los com bom testemunho. Diz Provérbios 10:1: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Nós desonramos os nossos pais quando nós vivemos um mau testemunho. E se vivendo um bom testemunho cristão, os seus pais se sentem desonrados, diante de Deus você está, na verdade, honrando. Esse é um cuidado que precisamos ter. Nós não honramos os nossos pais vivendo uma vida de pecado. Nós honramos os nossos pais quando nós vivemos uma vida de santidade. Porque a honra que tributamos aos nossos pais, em última instância, é uma honra que nós estamos tributando ao próprio Deus. Então nós devemos viver uma vida de bom testemunho diante dos nossos pais. Eu fui criado num ambiente bastante confuso. Pela minha mãe, fui educado no Evangelho, no presbiterianismo. Meus avós eram presbiterianos na cidade de Itapuranga. Meu avô era presbítero. E a minha mãe recebeu essa herança dos meus avós e passou para nós. Desde muito cedo, fomos educados por minha mãe dentro do Evangelho, de acordo com as instruções do Evangelho. E minha mãe, como professora, como pedagoga, me lembro quando eu era criança, ela pegava aquele quadro, aquele quadro verde que ela comprou só para nos ensinar. Então ela explicava a Bíblia para nós e várias coisas ali desde quando nós éramos bem pequenos. O meu pai, católico tradicional, não era um praticante, não frequentava assiduamente a igreja católica, mas ele era um católico. E dentro dessa condição religiosa dele, ele aceitava espiritismo e budismo. Então, quando nós adoecíamos, dependendo do grau de enfermidade, nós éramos levados para uma mãe de santa que vivia na rua da nossa casa. E eu, muitas vezes, fui benzido por uma mãe de santo. E na geladeira, em cima da geladeira, tinha a imagem de Buda, porque meu pai acreditava, dentro do seu misticismo, que se nós alisássemos a barriga dele e colocássemos dinheiro debaixo daquela imagem, nós obteríamos dinheiro, Então foi uma experiência educacional, do ponto de vista religioso, bastante confuso, muito confuso. E minha mãe sofreu muito por causa disso, Um casamento misto e desejando ver os filhos na igreja, servindo a Deus e aprendendo a palavra de Deus, mas por outro lado meu pai concorria com ela, disputando esse espaço na educação. Então, eu aprendi, tempos depois, que eu tinha que fazer uma opção, no meio de tantas alternativas que estavam diante de mim. Eu tinha que fazer uma opção de seguir a educação que minha mãe me passou. E graças a Deus pela educação que a minha mãe me passou. Porque se não fosse essa educação que ela me passou, nos momentos difíceis que eu tive que enfrentar na minha vida, quando eu me extraviei e resolvi ir para o mundo, foi essas verdades que minha mãe me passou que estavam constantemente alertando a minha consciência lá no mundo. E hoje, como um cristão, seguidor de Jesus, eu entendo que estou honrando a minha mãe, porque foi exatamente isso que ela recebeu dos meus avós. Foi exatamente isso que ela aprendeu com seus pais. Que nós devemos honrar a Deus e servir a Deus e nos dedicar à glória de Deus, acima de tudo e de todos. E é nesse sentido que nós estamos honrando, em última instância, como eu já disse, o próprio Deus. O próprio Deus. Então, hoje, eu tenho um dever e a responsabilidade de passar para minha esposa, com muito zelo, com muito cuidado, a instrução da palavra de Deus e também para os meus filhos. Para que entendam que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. E se nós não aprendermos a honrar aqueles que nos gerou, os nossos progenitores, especialmente quando eles estão atendendo às reivindicações de Deus, nós não teremos condições de honrar o nosso Deus. Capítulo 19, verso 26 de Provérbios, diz ainda: o que maltrata a seu pai, ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha
e desonra. Provérbios, capítulo 19, verso 26. Penúltima resposta. Honrar implica aceitar a verdadeira fé dos pais e perseverar nela. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4 ao verso 5, Paulo aconselha o jovem pastor dizendo: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Em 2 Timóteo ainda, capítulo 3, versos 14 e 15, Paulo insiste: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E em último lugar, honrar implica em falar com idosos e pais com grande cuidado. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1, nós lemos: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Este mandamento é afirmado como positivo. Se uma pessoa obedece, Deus promete abençoá-lo poderosamente. Mas se quebra este mandamento, enfrenta consequências terríveis, porque é um mandamento que o próprio Deus entregou para que nós o observássemos. Portanto, honrar pai e mãe é um dever de todos nós. E ao observarmos e atendermos este mandamento, nós estamos protegendo a família, fortalecendo a família, cercando a família contra todos os ataques e ameaças que este mundo caído investe constantemente contra a estrutura familiar que o próprio Deus estabeleceu. Que Deus nos abençoe e nos ajude a observar este mandamento nesse dia que também é do Senhor.